Existe uma história simples, quase infantil, mas profundamente perturbadora, que ilustra melhor do que qualquer discurso o que acontece quando alguém se acostuma com um perigo sem perceber. Dizem que, se você colocar um sapo em uma panela com água fervendo, ele pula imediatamente para fora. O choque é grande demais, o perigo é evidente demais, o corpo reage instantaneamente. Mas se você colocar esse mesmo sapo numa panela com água fria e aos poucos começar a aquecer, algo diferente acontece. A temperatura sobe lentamente, quase imperceptível. O sapo não pula, ele se adapta. A água fica morna, depois quente, depois insuportável. E quando o sapo finalmente percebe que algo está errado, já não tem forças para sair. Ele não morreu porque entrou em água fervendo. Ele morreu porque se acostumou com o calor. E essa história, por mais dura que seja, revela uma verdade espiritual que muitos preferem ignorar. O maior perigo não é o pecado escancarado, é aquilo que deixou de incomodar. O problema não é quando o erro é óbvio, mas quando ele se torna aceitável. Não é quando o mundo grita, é quando ele sussurra e nós paramos de resistir. Muitos crentes não abandonam a fé de uma vez, não negam Deus publicamente, não rompem com a igreja de forma brusca. Eles apenas vão se adaptando. O que antes parecia errado começa a parecer normal. O que antes gerava temor começa a gerar indiferença. O que antes causava arrependimento, agora não causa mais nada. E assim como o sapo na panela, a mudança não é percebida no início, porque ela acontece devagar demais para assustar. A consciência não grita, ela cochila. O coração não endurece de repente, ele vai se acostumando. E o mais perigoso é que, enquanto a água esquenta, tudo parece sob controle. Ainda há fé, ainda há palavras bonitas, ainda há aparência de vida espiritual, mas por dentro algo está sendo consumido. Sensibilidade, temor, fome de Deus. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que essa história é exagerada, que isso não acontece com quem conhece a palavra, que isso não se aplica a você. Mas é exatamente assim que o esfriamento começa quando acreditamos que estamos imunes. Porque ninguém acorda um dia distante de Deus. Ninguém decide esfriar de uma vez. As pessoas apenas se acostumam com conversas que antes evitavam, se acostumam com hábitos que antes rejeitavam, se acostumam com pensamentos que antes combatiam. E quando percebem, a água já está quente demais. Hoje, este vídeo não é para acusar, nem para condenar, mas para alertar, porque ainda há tempo de perceber a temperatura. Ainda há tempo de sair da panela. Ainda há tempo de recuperar a sensibilidade espiritual, antes que o que parece normal hoje se torne fatal amanhã. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta sincera e peço que você responda com honestidade nos comentários. Não para mim, mas para você mesmo. Em que área da sua vida espiritual você começou a achar normal algo que antes te incomodava? Talvez não seja um grande pecado, talvez seja algo pequeno, quase imperceptível, mas que hoje já não pesa mais no coração. Escreve nos comentários, porque quando a gente nomeia aquilo que está nos esfriando, a consciência desperta e outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo percebem que não estão sozinhas. O esfriamento espiritual nunca começa com uma grande queda. Ele começa quando o coração perde a capacidade de se incomodar. Porque enquanto algo ainda incomoda, ainda existe sensibilidade, ainda existe alerta. Ainda existe vida espiritual ativa, mas o verdadeiro perigo surge quando aquilo que antes gerava desconforto passa a não causar mais nada. Nem culpa, nem temor, nem arrependimento, apenas indiferença. E a Bíblia deixa claro que esse processo não acontece de forma repentina, mas gradual, silenciosa e quase imperceptível, pois o inimigo não precisa destruir a fé de uma pessoa de uma vez. Basta fazê-la se acostumar, basta normalizar pequenas concessões, pequenas adaptações, pequenos desvios que parecem inofensivos isoladamente, mas que juntos constroem um coração endurecido. No início, a consciência ainda reage, o espírito ainda alerta, a palavra ainda confronta, mas se esses alertas são ignorados repetidamente, algo perigoso acontece. O incômodo vai diminuindo, a voz interior ela vai ficando mais baixa, e o que antes era claramente errado passa a ser apenas normal, comum, todo mundo faz. E quando o errado deixa de incomodar, o coração já deu um passo importante rumo ao esfriamento, porque Deus nunca perde a capacidade de falar, mas o ser humano pode perder a disposição de ouvir.
É nesse ponto que muitos confundem maturidade espiritual com tolerância ao pecado, chamam de equilíbrio. Aquilo que na verdade é adaptação chamam de liberdade, aquilo que na verdade é descuido, e chamam de normal aquilo que antes chamavam de alerta. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quando o temor vai sendo substituído pela familiaridade excessiva com o erro, a fé começa a perder profundidade, porque não é possível andar próximo de Deus e ao mesmo tempo confortável com aquilo que o entristece. Talvez você não tenha mudado suas crenças, talvez ainda confesse fé, talvez ainda frequente ambientes espirituais, mas se o coração já não reage como antes, se a consciência já não pesa como antes, se o erro já não incomoda como antes, isso não é maturidade. É sinal de alerta, porque o sapo também não percebe quando a água começa a esquentar e o esfriamento espiritual. Começa exatamente quando paramos de sentir o calor do perigo e começamos a chamar isso de normal. O esfriamento espiritual se aprofunda quando aquilo que antes era claramente identificado como o mundo começa a perder essa distinção. Não porque o mundo mudou, mas porque o olhar mudou. Pois um dos sinais mais perigosos de uma fé que está esfriando não é a rejeição explícita dos valores de Deus, mas a mistura silenciosa entre aquilo que é santo e aquilo que é comum. Quando o crente já não percebe mais a diferença entre o que edifica e o que apenas entretém, entre o que fortalece o espírito e o que apenas agrada a carne. No início, ainda existe discernimento, ainda existe cautela, ainda existe aquela sensação de que certos ambientes, conversas, conteúdos ou atitudes não combinam com a fé, mas com o tempo, essa percepção vai sendo diluída, e o que antes era evitado começa a ser consumido sem filtro, sem questionamento e sem peso na consciência. A Bíblia nos alerta a não nos conformarmos com este século, mas o problema é que a conformação raramente acontece por rebeldia aberta, ela acontece por adaptação gradual, quando a mente começa a absorver padrões, valores e linguagens que antes seriam confrontados, e o coração começa a aceitar como normal aquilo que antes causava estranhamento. Aos poucos a linguagem muda, as referências mudam, as prioridades mudam, e aquilo que antes era chamado de pecado passa a ser chamado de fraqueza de fase, de exagero dos mais antigos enquanto a santidade começa a ser vista como radicalismo desnecessário. O mundo não invade de uma vez, ele entra aos poucos, ganhando espaço quando o discernimento enfraquece, quando a vigilância diminui e quando a fé passa a ser vivida mais como identidade cultural do que como compromisso diário. E esse é um dos pontos mais sutis do esfriamento, porque por fora ainda existe aparência de normalidade espiritual, mas por dentro já existe acomodação, já existe negociação, já existe uma fé que se adapta em vez de confrontar. Quando o mundo começa a parecer normal, o perigo não é apenas se parecer com o mundo, mas perder a capacidade de ser diferente. Porque a fé bíblica nunca foi chamada para se misturar sem critérios, mas para ser luz. E quando a luz se adapta à escuridão em vez de iluminá-la, algo essencial se perde, pois o sapo não percebe quando a água deixa de estar fria e começa a ficar morna. E o crente muitas vezes não percebe quando o mundo deixa de ser confrontado e passa a ser abraçado, tudo em nome de equilíbrio, maturidade ou normalidade, quando na verdade o coração já está se acostumando com uma temperatura que nunca deveria parecer confortável. A perda da sensibilidade espiritual é um dos sinais mais claros de que a água já está quente, porque quando a fé começa a esfriar, o primeiro órgão a ser afetado não é a boca, nem as mãos, mas o coração. E é nesse ponto que o Espírito Santo ainda fala, ainda alerta, ainda chama a consciência, mas já não encontra a mesma resposta de antes, não porque ele deixou de agir, mas porque a sensibilidade foi sendo anestesiada pela repetição do erro, pela exposição contínua ao que não edifica e pela escolha constante de ignorar pequenos alertas. No início, a consciência pesa, o coração aperta, a palavra confronta, mas quando esses sinais são ignorados repetidamente, algo perigoso acontece. O coração começa a se acostumar, a alma começa a se adaptar e o pecado deixa de ser sentido como pecado, passando a ser visto apenas como parte da rotina. E é exatamente aqui que muitos se enganam, achando que estão mais maduros espiritualmente, quando na verdade estão apenas menos sensíveis, confundindo paz com indiferença e liberdade com ausência de temor. A Bíblia nos adverte que é possível ter olhos e não ver, ouvidos e não ouvir,
E isso não se refere à capacidade física, mas à sensibilidade espiritual, que se perde quando a fé deixa de ser cultivada e passa a ser apenas mantida por hábito. Pois quando a presença de Deus deixa de gerar reverência, quando a palavra deixa de confrontar, quando a oração deixa de ser necessidade e passa a ser formalidade, algo essencial já foi comprometido. A perda da sensibilidade não acontece de uma vez. Ela é construída dia após dia, quando se escolhe calar a consciência em vez de obedecer, quando se normaliza aquilo que deveria ser confessado. E quando se prefere o conforto da adaptação ao desconforto da transformação, nesse estágio, o crente ainda frequenta ambientes espirituais, ainda conhece os versículos certos, ainda sabe o discurso correto, mas já não sente mais fome, já não sente mais peso, já não sente mais urgência, e esse é um dos pontos mais perigosos do esfriamento, porque a fé ainda existe, mas está anestesiada, viva na forma, mas fraca no conteúdo, e enquanto isso a água continua esquentando, silenciosa, constante, até o ponto em que sair da panela exige muito mais esforço do que no início, porque quanto mais tempo se permanece insensível, mais difícil se torna reagir. E talvez o maior alerta desse bloco seja este: quando nada mais incomoda, quando nada mais confronta, quando nada mais pesa. Isso não é sinal de maturidade espiritual, é sinal de que a sensibilidade foi perdida. E se a sensibilidade não for restaurada, o próximo passo não é estabilidade, é esfriamento completo. Chega um momento em que a água já não está apenas morna, né? Ela está quente. Mas mesmo assim, muitos continuam dentro da panela, acreditando que ainda tem controle da situação. Porque o esfriamento espiritual produz uma falsa sensação de estabilidade, uma impressão enganosa de que está tudo bem, quando na verdade o coração já está fraco, a fé já está cansada e a resistência espiritual já diminuiu. Nesse estágio, os sinais começam a se tornar visíveis, a oração perde prioridade, a palavra perde profundidade, o culto perde peso. E aquilo que antes era indispensável passa a ser opcional, negociável, substituível por qualquer outra coisa. A vida espiritual deixa de ser centro e passa a ser encaixada quando sobra tempo. E esse é um dos efeitos mais claros de uma fé que está se adaptando ao calor. Porque quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar, tudo o mais começa a ocupar espaço demais. A água quente também se manifesta na forma como a pessoa reage às correções. Aquilo que antes era recebido com humildade agora é visto como julgamento, exagero ou falta de amor. Porque o coração, aquecido demais, já não suporta confronto, apenas conforto. A Bíblia nos alerta sobre a mornidão espiritual não como um estado neutro, mas como um estado perigoso. Porque o morno não é frio o suficiente para buscar fogo, nem quente o suficiente para queimar. Ele apenas permanece acomodado sobrevivendo, espiritualmente sem viver de fato, e quanto mais tempo se permanece nessa condição, mais difícil se torna sair, porque a força espiritual vai sendo drenada lentamente, a motivação vai sendo consumida, e a sensibilidade já não existe para alertar que o limite foi ultrapassado. É nesse ponto que muitos dizem, não sei quando isso começou, não sei como cheguei aqui, não percebi quando esfriou. Exatamente porque a água nunca ferveu de uma vez. Ela apenas foi esquentando enquanto a pessoa se adaptava. O perigo desse estágio não é apenas o pecado, mas o cansaço espiritual, a apatia, a perda da alegria em Deus e a normalização de uma vida espiritual rasa. Sem profundidade, sem paixão, e quando a água já está quente, permanecer não é sinal de força, é sinal de desgaste. Porque o sapo não morre por falta de saída, mas por falta de força para reagir. E espiritualmente acontece o mesmo quando a fé é deixada tempo demais em ambientes que drenam, anestesiam e enfraquecem, até o ponto em que sair exige uma decisão muito mais radical do que teria sido necessária no início. Mesmo quando a água já está quente, a história não precisa terminar ali, porque enquanto ainda há consciência, ainda há oportunidade de mudança. E a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus não rejeita quem percebe o perigo e decide sair, pois o esfriamento espiritual não é um ponto final, é um estado reversível quando há arrependimento sincero e disposição para mudar de direção. Sair da panela não significa fingir que nada aconteceu, nem voltar imediatamente ao mesmo nível espiritual de antes, mas reconhecer com honestidade que algo foi normalizado, que limites foram ultrapassados e que a sensibilidade foi perdida. Porque o primeiro passo para a restauração não é a força,
é a percepção, já que ninguém sai de um lugar perigoso enquanto acredita que está seguro. Deus nunca pediu perfeição, mas coração quebrantado. E quando alguém decide parar, refletir e admitir que se acostumou com o que não deveria, o processo de restauração começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A Bíblia fala sobre voltar ao primeiro amor, não como um sentimento nostálgico, mas como um retorno às prioridades, ao temor, à fome espiritual e à obediência prática. Porque sair da panela envolve escolhas concretas, né? Rever ambientes, rever conteúdos, rever relacionamentos, rever hábitos que alimentam a carne e enfraquecem o espírito, pois não existe restauração espiritual sem afastamento daquilo que causou o esfriamento. Deus continua chamando, alertando e oferecendo graça, mas a decisão de sair precisa ser pessoal, consciente e urgente, porque quanto mais tempo se permanece em um ambiente que drena a fé, mais difícil se torna reagir. E ainda assim, a mensagem final não é de condenação, mas de esperança, porque o mesmo Deus que alerta sobre o perigo é o Deus que sustenta quem decide mudar. Talvez você tenha percebido agora que a água estava mais quente do que imaginava. Talvez tenha identificado áreas onde a normalização tomou o lugar do temor. Mas a boa notícia é que perceber já é um sinal de vida espiritual, porque quem está completamente morto não sente, não reflete e não reage. E se hoje você sentiu incômodo, peso ou confronto, isso não é acusação, é convite. Convite para sair da panela enquanto ainda há tempo, para recuperar a sensibilidade, para reacender a fé e para voltar a viver uma vida espiritual que não se adapta ao mundo, mas se transforma pela presença de Deus.